que assim como o Senhor ministrou ao meu coração, tem mais irmãos aqui que também serão ministrados por esta palavra. Uma palavra simples, direta, objetiva, mas fiquem atentos que Deus irá falar em nome de Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Glórias a Deus. Meus irmãos, você é um projeto de Deus. Fale para você mesmo: eu sou um projeto de Deus. Eu creio que Deus está tratando almas feridas e machucadas, autoestimas caídas, mas você é um projeto de Deus. E Deus tem muito a fazer através da tua vida, por você e com você, porque você é um projeto de Deus. Curva a sua cabeça, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Deus, nesta noite, a Tua misericórdia sobre a minha vida, ó Deus. Usa-me, Senhor, mais esta noite, fala com a Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo me dê a capacidade de expressar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E que Ele seja também, meu Deus, que venha nos fazer compreender a mensagem, aquilo que eu não saiba explicar. Que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, mas que nós saiamos daqui cheios de Ti, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Meus irmãos, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, um dos 5 livros, Deus abençoe, meu irmão, do Pentateuco, atribuído a Moisés. O título Gênesis tem na sua origem a finalidade, o princípio, a origem de todas as coisas. Tanto é que eu creio que, se não todos, uma grande maioria daqui, se não leram vários livros da Bíblia, eu acredito que o capítulo 1 de Gênesis tenha lido. Porque eu acredito que eu não estou sozinho, que já fiz mais de um propósito de falar assim, ó, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Aí a gente começa, e aí chega um período, mas o livro do Gênesis geralmente a gente finaliza, não é mesmo? Então os irmãos sabem que ali Deus criou todas as coisas. Se nós formos ver no original, e eu não estou dizendo isso para ser gracioso, mas é rico quando nós começamos a fazer esses tipos de comparações, porque no princípio criou. O tema criou, no original, é bará. E esse termo, ele só é usado quando ele é direcionado à criação feita por Deus. Qualquer outra coisa que foi criada por algum dos personagens é utilizado um outro termo, mas esse termo é exclusivo de Deus, nos remetendo o quê? A grandiosidade do nosso Deus, que do nada fez todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós temos que nos aprofundar muito, até para debater teses, quando vem nos confrontar. Eu sempre brincava com os meus filhos, que assim, aquela brincadeira boba de quinta série, que quando fala assim, o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Eu falei assim, você pode falar com total certeza que é a galinha. E se perguntar, mas de onde veio a galinha se não tem o ovo? Assim, ó, vá no livro de Gênesis capítulo 1, Deus criou todos os animais, está explicado. Nós vemos ali que no primeiro dia o Senhor Deus criou a luz. No segundo dia Ele fez o firmamento, o céu.
No terceiro dia, a terra seca, que houve a separação da água e apareceu a terra seca. No quarto dia, os luzeiros, o sol, a lua e as estrelas foram criadas pelo nosso Deus. No quinto dia, os peixes, todos os animais marinhos, todos os tipos de espécies de aves. E no dia sexto, para completar a criação, após ele ter feito todos os animais terrestres, a cereja do bolo da criação de Deus: façamos o homem a nossa imagem. Aqui nós já vemos a manifestação deste Deus trino, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. É muito importante nós nos atentarmos que, quando o texto diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, não é que Deus tem uma imagem física, não é isso. Bem verdade que quando nós oramos, nós pedimos: Deus, estenda as tuas mãos, os olhos de Deus estão sobre os povos da terra. Nós damos características físicas a Deus, mas não que eles a tenham, porque Deus é. Deus simplesmente é. Mas quando o texto diz que façamos o homem à nossa imagem, é a característica de comunicação com Deus, de relacionamento que o homem tem com Deus, diferentemente do restante de toda a criação. Somente o ser humano tem essa grande oportunidade de poder se comunicar com Deus, e isso é algo que Deus tem prazer em se comunicar com a criação, com o homem. Tanto é que nós vemos no livro do Gênesis que Deus se comunicava com Adão, que Deus descia ao fim da tarde e tinha prazer em se comunicar com Adão. Glórias a Deus. No capítulo 2, versículo 7, nós vemos mais aprofundado, quando Deus diz: e do pó da terra formou Deus o homem, e em suas narinas soprou o fôlego de vida. Meus irmãos, quando Deus sopra no homem o fôlego de vida, Ele tanto está dando a vida ao homem, como está colocando no homem o seu espírito, ao contrário do restante da criação. Porque os animais que foram criação de Deus também têm alma. Se nós formos ver, mas o homem ele foi presenteado com algo a mais do que a vida, que é o Espírito de Deus em nós, que é essa capacidade de nós nos comunicarmos com Deus. A bem verdade é este sentimento que nós temos de se comunicar com Deus. Se nós olharmos para a história, em toda a história, o ser humano sempre buscou uma divindade para adorar. Sempre. Se formos ver lá atrás, desde o chamado de Abraão, já viu várias divindades que eram adoradas, mas por quê? Porque o ser humano ele tem essa necessidade de se comunicar com o divino. É o adversário de nossas almas que nos confunde e quer tirar a nossa direção da adoração e do relacionamento com Deus para com outras divindades, porque ele sabe que Deus tem prazer na comunicação com o homem. Aqui nós vemos, apenas a título de conhecimento, existem algumas linhas de estudo que definem o homem como dicotômicos, que seriam apenas corpo e alma, dizendo que alma e espírito são a mesma coisa. Mas nós cremos que o homem ele é uma tricotomia, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Tanto é que se nós formos ver lá em 1 Tessalonicenses 5:23,
o apóstolo Paulo vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos um corpo físico, nós temos a alma, que é a nossa vida. Mas o que é a alma, irmão Fábio? Como eu disse, ela pode ser compreendida como a nossa vida, é o que nos relaciona com as pessoas, é o nosso raciocínio, o nosso sentimento de medo, de alegria, tudo isso está relacionado à nossa alma. O nosso carinho e amizade que temos com as pessoas, tudo isso está no tocante à alma. Quando nós falamos de espírito, que no grego é pneuma, ele é o que nos conecta com Deus. Porque se nós formos ver no Evangelho, escrito por João, no capítulo 4, no versículo de número 24, João vai dizer: porque Deus é espírito, e importa que o que o adorem em espírito e em verdade. Então o espírito que está em nós é o que nos conecta com Deus e faz que nós consigamos dar a adoração, a se conectar com o Criador. É muito comum pessoas procurarem satisfazer essa lacuna dessa comunicação com o Criador de outras formas. E é exatamente isso que o adversário ele quer nos fazer pensar. No trabalho, na busca da nossa carreira, realização pessoal, a gente acaba querendo preencher de várias formas, mas o que traz a plenitude ao homem é estar se conectado com Deus, porque tem uma diferença muito grande em ser feliz e estar feliz. Situações deste mundo podem nos fazer estar feliz. Estar é momento, é passageiro, mas ser feliz é ter a convicção e a certeza que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai que nos criou, que nós somos projetos de Deus, e que nós não estamos nesta terra simplesmente à toa, não. Deus nos colocou nesta terra para representá-lo, para anunciá-lo, aquilo que a princípio era somente papel de Israel, que era para mostrar ao povo que é ser governado por Deus, hoje se estendeu a todos nós. Nós somos ministros, demonstradores desta graça maravilhosa que é Deus, que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus fez o homem completo, e o homem se comunicava com Deus. Deus tinha prazer em toda a viração do dia estar conversando com o homem, até que o pecado truncou esta comunicação direta do homem com Deus. Se nós formos no capítulo 3 e no versículo de número 6, louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Nós vemos ali que a serpente, a partir do versículo de número 6, ela começa a seduzir a Eva. E qual foi a armadilha que ela usou? Não foi assim mesmo que Deus disse? É desta forma? Não. Certamente que você não morrerá. Certamente que não morrerá. Meus irmãos, o que o adversário tenta tanto colocar na nossa mente, na nossa cabeça? Não. Para servir a Cristo não precisa de tudo isso.
Você não precisa estar todos os cultos na igreja. Não, não é dessa forma não. Certamente a sua fé espiritual não vai. Não há necessidade de tudo isso, não. Não, hoje tem vários teólogos que desmistificaram muitas coisas de lá do passado, mas não precisa de tudo isso, não. Olha, o importante é a sinceridade do seu coração. Há vários caminhos que levam a Cristo, meus irmãos, não vos enganeis. A porta do céu ainda continua estreita, e o caminho que leva a ela ainda é unicamente Jesus Cristo. O Senhor Jesus João vai dizer no capítulo 14, versículo 13, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, não vos enganeis. Ao longo do tempo, a estratégia do adversário de nossas almas vem modificando. Hoje, dificilmente ele vai querer tirar totalmente o cristão da igreja, mas ele vai querer o quê? Desvirtuar de uma igreja que pregue a verdade, para deixar caminhando a passos largos, achando que estava salvo, mas caminhando para a sua perdição. Diversas vezes eu vou visitar minha mãe, e a minha mãe, sempre que eu vou ministrar para ela, ela finaliza assim: filho, mas o importante é que Deus é um só. Deus é um só. Eu sempre chego para ela e falo assim: depende, mãe, de qual Deus que a senhora está falando. A senhora está falando desse mesmo Deus que criou os céus e a terra, que todas as coisas visíveis e invisíveis foi feita pelas tuas mãos, que formou o homem do pó da terra, soprou nele o seu espírito, enviou seu filho como sacrifício vivo e perfeito ao mundo, e todo aquele que reconheceu o senhorio de Cristo tem o direito de entrar no céu pelas portas. Se é este Deus que a senhora está falando, nós estamos falando do mesmo Deus. Meus irmãos, cuidado com essa papinho do adversário. Deus é um só, não. A própria Bíblia vai dirigindo a vários deuses, porém com D minúsculo, dizendo o quê? A deuses pagãos. Então a estratégia do adversário ao longo do tempo era o quê? Era tirar a adoração genuína de Deus e trazer para si. O adversário, ele não se importa de nós estarmos aqui domingo cultuando a Deus e o restante da nossa semana nós estarmos cultuando a outros deuses, mesmo que seja subliminarmente. Mas o que está querendo dizer com isso, irmão Fábio? Simples. Deus criou o louvor para si. A musicalidade, o louvor é algo de Deus, para o engrandecimento dele próprio. E nós temos que louvá-lo e adorá-lo. A música, a musicalidade, ela tem uma força na esfera espiritual tão grande, que ela atrai a graça e a presença de Deus. Mas se nós destinarmos tempo ouvindo e cantando outros tipos de músicas, nós também vamos atrair outras coisas. Um exemplo: quando eu tinha 15 anos de idade, o Senhor me permitiu eu ter uma má experiência no candomblé. Inclusive eu passei um período ali com o pastor Reinaldo, que é que é sobrinho do nosso irmão Joel, e hoje dirige a igreja ali próximo ao Carrefour. Em toda a reunião dessa religião afro, como que se inicia? Com música e canções. Música e canções, até atrair o quê? Os espíritos que eram invocados. Então cuidado
com o que os nossos lábios cantam, louvam. Porque tanto a nossa boca pode atrair para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida bênção, como nós podemos estar atraindo maldição. Aí nós caímos na sagacidade da serpente. Mas se ouvir uma música não vai morrer. Cuidado. Cuidado. Às vezes nós podemos estar vindo todo domingo ao culto, sentando nestes bancos, tendo uma ligeira sentimento de alegria, mas eu não estou feliz com Cristo, porque eu ainda não estou totalmente completo com Ele. Eu ainda ando dividindo um pouco a minha atenção. Não é tempo de nós cochearmos em dois pensamentos. É tempo de nós caminharmos e decidirmos para onde nós queremos andar. Nós queremos caminhar para o céu, ou nós queremos caminhar para o que a Bíblia chama de Sheol, que é o inferno, a perdição. Meus irmãos, eu não quero assustar ninguém e nem ser duro, mas é triste quando nós vemos pregadores, ministros do Evangelho, mais preocupados com aparências e coisas terrenas do que com o espiritual, com o espírito que vai voltar para o Criador. Toda essa reforma que nós estamos fazendo aqui é linda, é linda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo isso é bom, mas o mais importante, o primordial, tem que ser que almas sejam salvas e rendidas para entrar no céu junto conosco. O próprio Senhor Jesus, certa vez caminhando com os seus discípulos, quando estavam contemplando ali o tamanho do templo, ele disse assim: vai chegar um dia que não vai sobrar pedra sobre pedra. Vai chegar um dia que tudo aquilo que os nossos olhos carnais olham e cobiçam vai acabar. Todo ouro que hoje é motivo de luta, de briga, de sangue derramado por nações, vai ficar. Todo título e poder que homens lutaram e brigaram para ser reconhecido nesta terra vão ser esquecidos. Mas o que vai prevalecer é aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. É aquele que for chamado para as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus não vai se preocupar qual é o seu título nesta terra. Nós vemos aqui há pouco tempo, teve a morte do Silvio Santos, um grande homem, um grande comunicador. Não se fala mais de Silvio Santos. Acabou. Isso demonstra que todos nós somos pó e cinza, mas o Espírito que Deus soprou dentro de nós ainda continua batendo e nos pulsando para nós voltarmos a nos conectar com o Criador. Não tem nada nesta terra que vai suprir aquele preenchimento que só a graça de Deus tem dentro de nós. É só Deus que pode nos dar aquele sentimento de alegria verdadeira. Por isso que a pessoa lá fora não compreende quando vê aqueles crentes humildes passando por dificuldade, passando por luta, não tendo praticamente nada, mas a alegria da alma é algo inexplicável, cantando, louvando, adorando a Deus. É o Espírito conectado com o Criador, é o Espírito conectado com o Criador, é o Espírito conectado com o Criador.
mas o pecado barrou. O pecado acabou com tudo isso. Aí Deus, pela sua graça e pela sua infinita misericórdia, nos deu um presente chamado Jesus Cristo. No livro de João nós vemos uma das expressões mais maravilhosas, quando João estava cumprindo o seu ministério lá no Jordão, batizando para arrependimento, sendo o precursor de Cristo e já dizendo assim: ei, arrependam-se, porque é chegado o reino. Arrependam-se, porque é chegado o reino. E o que é bonito em João Batista, e nós temos que aprender com ele, que é o que? João Batista não se preocupava com pessoas influentes na sociedade, ele servia a Deus. Tanto é que quando começa a chegar aqueles fariseus, aqueles homens que eram respeitados na sociedade, o que João Batista chega para eles? Raça de víboras, hipócritas, quem disse que vocês podem fugir da ira futura sem produzir fruto de arrependimento? E ele cumprindo o seu ministério ali, sem se preocupar em aparecer para ninguém, cumprindo o seu ministério, ele olha e diz assim: ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é de uma pessoa, não é de um grupo seleto, não é de uma nação, mas é do mundo, porque o amor de Deus é para todo mundo, para que todo aquele que crê e confesse que Jesus é o Salvador seja reatado com o Pai. Aleluias. Essa semana eu ouvi uma frase ali de um dos professores ali do SECADES, Marcelo Hebraísta, que ele disse que lá no Gênesis Deus proveu o cordeiro para a salvação de um homem. No Êxodo Deus orienta que um cordeiro fosse sacrificado para uma família. Em Levítico Deus orienta que um cordeiro fosse sacrificado para toda uma nação. Mas na nova aliança o cordeiro foi sacrificado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a aliança de Deus com a humanidade. E eu já convido a igreja para se colocar de pé em nome de Jesus. Mas como uma aliança é um acordo, Deus fez a parte dele. Deus, no livro de Levítico, Deus instrui para dizer que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Deus proveu o sacrifício perfeito, o sangue de Cristo foi derramado. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Como eu disse, não é simplesmente eu conhecer a Deus de ouvir falar, não. No capítulo 1 do Evangelho escrito por João, no versículo 12, está dito que todo aquele, aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é bom, meus irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. O adversário vai ser envergonhado agora. No entanto, todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Não basta eu conhecer, eu tenho que receber, eu tenho que reconhecer o senhorio de Cristo na minha vida.
Não adianta essa papagaiada que querem dizer aí fora. Eu tenho que dar o meu passo. E querer dizer para Cristo: eu quero esta aliança com o Senhor. E aqui eu já quero lançar o meu primeiro convite. Tem aqui alguém em nosso meio que ainda não reconheceu o senhorio de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus quer fazê-lo filho. Isso que você sente dentro de você é o Espírito pulsando e te impulsionando para a eternidade. Porque quando o Senhor soprou em nós o Espírito, Ele já deixou em nós cravado a memória da eternidade. Sabe aquela memória subconsciente? Às vezes, quando nós passamos por algumas situações, e psicólogos sustentam isso, que pode ser uma bola, um brinquedo, um algodão doce, alguma coisa, que às vezes nós temos ali aquela sensação de alegria, é o nosso subconsciente lembrando de um momento feliz que nós tivemos ali. Então isso que nós sentimos é o Espírito Santo dizendo assim: ei, você foi feito para a eternidade. Você foi criado para a eternidade. Em contrapartida, o adversário, assim como Eva, vai tentar soprar no seu ouvido: não é bem assim. Você não precisa levantar a mão. Você não precisa ir lá na frente. Mas Paulo vai dizer aos romanos: se com a tua boca confessares e se em teu coração creres que Cristo, nós temos que tomar uma decisão. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão hoje? Não deixe para amanhã, é hoje que o Espírito te chama. Não se envergonhe. Envergonhado ficará Satanás porque perdeu mais uma batalha. Você que de repente já está 1, 2, 3 cultos, se alegra nos louvores, mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer a sua parte da aliança com Cristo. O Senhor Deus já fez a dele. Agora basta você tomar a decisão e dizer: Senhor, eu te reconheço como Salvador da minha alma. Tem alguém? Sai do seu lugar, nós vamos orar por você. Eu vou perguntar pela última vez: tem alguém? Não se envergonhe. O Senhor Jesus quer tratar com você nesta noite. Se não tem, que o Senhor Deus conceda uma outra oportunidade. Agora eu quero fazer o meu segundo convite. No Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, no versículo de 20 a 22, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos teus pés. Esta é a parábola do filho pródigo que o Senhor Jesus estava ensinando aos seus discípulos. O pai estava lá cheio de amor aguardando, mas o filho que saiu teve que tomar a decisão de voltar. Nós sabemos que o mundo aí fora tem muitas coisas para nos seduzir. E seria hipocrisia da nossa parte dizer que é mentira, porque é verdade. Se nós nos firmarmos em Deus, buscando a tua graça, a tua misericórdia, enchendo o nosso espírito, o mundo tem muitas coisas para nos seduzir. E isso aconteceu com este jovem. Ele se afastou da casa do pai.
E quando fala se afastar, não precisa necessariamente dizer que ele estava desviado, porque há uma diferença grande. Há pessoas que se afastam da casa do Pai e se desviam para o mundo, sim, mas tem pessoas que se afastam da casa do Pai e ficam quietinhos, não estão pecando, mas estão afastados da comunhão do Pai, estão afastados do cuidado do Pai. E hoje o Pai quer tratar com esses também. De repente pode ser alguém que foi ferido por alguma palavra mal interpretada. O Espírito me impulsiona a dizer: não foi Deus, foi a boca do homem. O prazer de Deus é na sua alma, na sua completa alegria e felicidade. Se tem alguém como este filho, que por algum motivo, não importa nos dizer qual é, mas hoje quer reconciliar com o Pai, aproveita, é hoje o momento. Nós vamos orar por você. E não se importe com o seu irmão do lado, porque na parábola, o irmão foi o que começou a criticar e dizer assim: mas eu não acredito que ele voltou. Ele voltou e ainda foi honrado pelo Pai? Então não se importe, de repente, o que o irmão do lado pode pensar de você. O Pai quer te honrar. Aleluia! Tem alguém que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. O tempo já está finalizando. E eu ainda quero orar por você. Eu sinto a compaixão de Deus no meu coração por uma alma, e eu sei que tem. Não se prenda no seu banco por vergonha. Não deixe que esta vergonha incomode. A senhora, minha irmã? É a senhora? Pode vir à frente em nome de Jesus. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Aleluia! Deus é fiel. Tem mais alguém que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor e hoje quer renovar a aliança com o Pai. E quer dizer assim: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu sei que no meu íntimo eu virei as costas para o Senhor. Não deixe que a vergonha te prenda nesse banco, meus irmãos. Filho pródigo, o Pai te chama. Venha, filho, venha, filho. Eu vou orar. Se você sentir o desejo, não se envergonhe, saia e venha. Pai, está voltando, né, minha irmã? Deus continue abençoando a senhora em nome de Jesus. A melhor decisão que a senhora pode tomar. A nossa irmã está voltando hoje para os caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, por ainda continuar, meu Deus, sendo fiel à Tua palavra. Senhor, obrigado, meu Deus, por mais esta noite ter falado com a Tua igreja. Senhor, aqui está a Tua serva, meu Deus, que nesta noite tomou esta decisão, Senhor, de estar voltando, meu Deus, para os Teus braços, Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, fortalece a Tua filha, Senhor, da graça. Fortalece, meu Deus, a força física, mental, espiritual. Senhor, toda transgressão que ela tenha tido cometido, Senhor, lança no mar do esquecimento. Escreve novamente, Senhor, o nome da Tua filha no livro da vida. E ajuda, Senhor, a ela continuar caminhando, dando frutos para Ti, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado por ela e através da vida dela. Senhor, meu Deus, venha abençoar a todos que aqui estão, Senhor. Meu Deus, se tiver alguém, meu Deus, que ainda por algum motivo se prendeu no lugar, concede outra oportunidade a Teu filho, Senhor. Continua dando graça. Meu Deus, abençoa, Pai, quebrando todo o embaraço do adversário.
Meu Deus, pessoas, Senhor, que estão com a autoestima abalada, machucada. Senhor, sopra o renovo novamente na alma do teu filho e da tua filha. Porque são projetos do Senhor. São feitos a tua semelhança, meu Deus. E irão dar fruto. Eu profetizo em nome de Jesus. Que muitos aqui ainda vão se levantar. E vão dar frutos para a glória do teu nome. Meu Deus Todo-Poderoso, continua dando graça, Pai. Assim nós agradecemos e somos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Deus continua abençoando, minha irmã. Em nome de Jesus, viu?